Oi gente, eu sou a Gil, esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre o meu ecossistema de agendas de 2026. Bom, antes de tudo, eu faço bullet journal já tem muitos anos. Eu leio sobre organização, criatividade, hábitos, já tem muitos anos. E, bom, sempre funcionou pra mim, né? Manter as coisas organizadas sempre funcionou e sempre me ajudou a manter a vida da forma que eu gostaria, né? Inclusive, me manter organizada me ajudou a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, bom, vamos lá. Pra começar, eu não abro mão do meu bullet journal. Essa é uma agenda da Cara Studio e eu escolhi essa capa porque eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito esotérica e eu gosto muito de tarô, gosto muito de signos. E o meu arcano pessoal do tarô é o pendurado. Então eu fiz essa capa lindíssima pra minha agenda desse ano, né? E já tem um tempo, como eu disse, eu faço bullet journal desde que eu tenho 16 anos. Eu vou fazer 26, então já são quase 10 anos fazendo bullet journal. Eu escolhi um papel quadriculado pra fazer a minha agenda. Por quê? Quando eu comecei a fazer o bullet journal, eu usava o papel sem pauta. E mesmo usando régua, muitas vezes ficava torto, eu não gostava. E com o tempo eu fui aceitando o pontilhado, gostei, mas eu percebi que o quadriculado, eu me adaptei muito melhor com ele, né? E então, como fez mais sentido pra mim, eu decidi usar o quadriculado de maneira definitiva. E já tem acho que uns 2 anos que eu uso só o papel quadriculado pra fazer. Bom, eu uso papel quadriculado já tem mais ou menos uns 2 anos e faz sentido pra mim. Então, mais um ano eu pedi agenda dessa forma. Acho que uns 2, 3 anos atrás eu tentei fazer o meu bullet journal de uma maneira onde eu dividisse ele por semestre, né? O que me dava mais páginas, me dava oportunidade de fazer coisas diferentes, acrescentar mais coisas, e eu percebi que com o tempo isso não fazia mais sentido pra mim, porque eu me tornei mãe, então eu já não tinha mais tanto tempo pra usar o bullet journal como uma ferramenta de hobby, né? No caso, como um hobby mesmo, e ele se tornou apenas realmente uma ferramenta de organização na minha vida, né? Então eu não tinha mais tanto tempo pra ficar ali decorando, ocupando as páginas com outras coisas. Então eu decidi fazer ele numa agenda só pro ano todo. Mas aí eu peço ele com 320 páginas, porque eu consigo fazer uma divisão certinha das páginas iniciais, que eu meio que falo que é a introdução do meu bullet journal. Então eu consigo colocar páginas de séries para eu fazer acompanhamento das minhas séries. Inclusive, muitas das coisas do meu bullet journal e de todas as minhas agendas que eu faço aqui são para me organizar no sentido da maternidade mesmo, né? Eu não sei como é para as outras, tem alguma mãe me assistindo, mas provavelmente vai se identificar que depois de você ter um filho, tudo fica muito mais difícil de lembrar, né? Então, para lembrar das coisas, se torna um inferno. E me organizar no sentido de realmente lembrar das coisas, das minhas tarefas, é muito importante, até mesmo para não ficar louca e não matar alguém no processo do meu dia a dia. Então, esse é o meu bullet journal. Eu vou mostrar um pouquinho das páginas pra vocês. Inclusive, eu vou fazer depois um vídeo pra vocês também, mostrando um pouquinho das minhas metas pra esse ano, como eu defini as minhas metas pra esse ano e como é o meu plano de ação dentro do meu bullet journal, pra vocês entenderem melhor, tá? Então, esse aqui é o meu bullet, bonitinho. Depois eu vou fazer um vídeo também mostrando ele por dentro pra vocês. A minha segunda agenda desse ano, que eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, dentro... inclusive no meu bullet journal eu também faço vision board, que é uma coisa que eu adoro fazer, já tem uns anos que eu faço também, e eu gosto de fazer, e me dá uma perspectiva bacana do ano. Sempre que eu posso eu volto lá e olho de novo o que eu me propus a fazer, até mesmo para fazer um controle das minhas metas.
Então, meu bullet journal, ele também serve para eu ter essa visão geral do ano e uma visão semanal do que eu preciso fazer, do que eu tenho que fazer, e quais são as minhas propostas semanais. Então, eu tô mantendo uma estrutura fixa de páginas. Eu sempre fazia páginas bem variadas, depois eu também vou mostrar aqui. Fazia páginas mais enfeitadas, colocava muitas outras coisas. Então, eu vou tentar manter uma estrutura fixa de páginas, né? Fazer muito no feeling, né? Vou tentar manter essa estrutura fixa de página, até mesmo para fazer esse controle fixo do que eu preciso fazer. Então, tem que ter a parte do web tracker, de quanto eu tô bebendo de água. Inclusive, isso é uma proposta pra mim, beber mais água. Eu tenho muita dificuldade de beber água, não sei como é que é pra vocês. Eu tenho muita dificuldade de beber água. E teve uma época que o bullet journal me ajudava muito. Eu conseguia beber 2 litros de água por dia e eu ficava muito feliz. Então, eu tenho essa parte aqui no canto, que são os meus afazeres. Então, eu faço tipo um brainstorm no início da semana, com tudo que eu tenho que fazer, e depois eu vou dividindo certinho dia por dia, né? Pra eu conseguir me organizar. E aí eu ainda tenho essa parte livre aqui embaixo, que eu ainda não pensei o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou colocar alguma frase motivacional ou acrescentar alguma outra coisa. Eu ainda tô nesse processo de descobrir o que eu vou fazer com a minha vida esse ano, né? E acho que vocês estão vendo aqui na lateral, eu divido os meses pra ficar uma quantidade igual de páginas por mês, né? Então, eu tenho ali a parte da visão mensal, né? Onde eu consigo colocar tudo que eu preciso fazer naquele mês. Gosto de colocar uma parte de planejamento de conteúdo, onde eu consigo anotar ideias de conteúdo que eu tenho para aquele mês, relacionados a datas comemorativas e afins, né? Aí eu começo a visão semanal, né? Então eu coloco semana por semana, bonitinho ali. E normalmente sobram algumas páginas. Eu acabo colocando. Eu tentei fazer esse ano, na verdade, uma parte onde eu colocava um resumo do mês, mas ano passado eu não consegui fazer meu bullet journal o ano todo, e é um motivo pelo qual eu tô tentando voltar muito esse ano, é o de conseguir me organizar melhor, porque ano passado eu fiquei muito perdida. Eu comecei o ano com um monte de metas, com um monte de planos, e eu simplesmente deixei o ano me levar, e quando o ano acabou eu falei, putz, eu não fiz nada. Então, esse é um ano onde eu me propus menos metas, me propus a ser um pouco mais disciplinada, né? E aí eu não vou tentar fazer de novo essa parte de resumo do mês. No primeiro mês que eu fiz foi super legal, porque eu coloquei assim, fui assistir filme no cinema, e eu coloquei lá os filmes que eu fui assistir Nosferatu no cinema, foi super bacana. E no mês seguinte eu não botei nada, então eu não consegui acompanhar nada do que eu fiz ano passado. E é isso, então sobra alguma parte ali até pra eu organizar finanças e afins. Eu tenho metas financeiras muito sérias esse ano, até porque eu já tô com 26 anos, então eu preciso conquistar algo mais na minha vida. A minha segunda agenda do ano é o Daily Planner, também da Kali Studio. Eu achei ele uma gracinha, porque fui eu que planejei, né? Inclusive, eu vou disponibilizar um cupom de desconto pra vocês da Kali Studio, porque pra quem não sabe, a Kali Studio é da minha mãe, e eu trabalho como designer lá, né? Trabalho não, né? Minha mãe não me paga. Mas eu fiz o planejamento, fiz todo o design do Daily Planner, né? E por que eu tô usando um Daily Planner mesmo tendo um bullet journal? Porque eu acho que ao longo do dia a dia, são muitos detalhezinhos pra conseguir gerenciar. E volto a dizer, eu como mãe, eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar das coisas, de guardar o que eu tenho que fazer, e às vezes repetindo muitas vezes, anotando várias vezes o que você precisa fazer, pode ficar mais fácil, né? A gente consegue ali ter uma lembrança melhor. Além de, tipo assim, eu gosto muito da estrutura do Daily Planner, porque aqui a gente consegue anotar toda a rotina bonitinha, sabe? Acho que ele fica bem bonitinho. Então dá pra gente ter aí essa
organização do dia, né? Meu primeiro modelo Daily Planner que eu fiz, eu fiz ele diferente, então eu deixei a minha rotina toda pronta, né? Então eu fiz uma rotina fixa e com os dias eu percebi que a minha rotina ia mudando demais, né? Apesar de ter tarefas fixas, a minha rotina mudava muito. Então eu não conseguia manter esse Daily Planner. Então eu fiz ele, quando eu fiz pra vender, eu fiz nesse modelo, né? E resolvi adotar ele pra mim, pra esse ano, onde eu consigo anotar toda a minha rotina bonitinha, consigo estabelecer prioridades. Eu vi um vídeo no final do ano passado falando sobre colocar 3 prioridades no seu dia, só 3. E se você consegue finalizar essas 3 prioridades que você colocou pro seu dia, você já venceu. E eu fiquei assim, poxa, 3 parece um número razoável, né? Então, parece até mais fácil comemorar 3 prioridades, 3 tarefas simples de serem cumpridas, sabe? E essa é a minha agenda da Cícero. E eu sou viciada em comprar coisas de papelaria, então sempre que eu vejo alguma coisa bonitinha, eu compro, mesmo não tendo um objetivo claro. É uma coisa que eu preciso mudar esse ano e é uma das minhas metas, que é de não ficar comprando coisas que não tem um objetivo claro de uso na minha vida. Mas eu comprei essa aqui ano passado e ela é linda. E ela também é quadriculada. Vou mostrar pra vocês. Ela também é quadriculada. E como ela tava aqui sem uso, eu decidi usar ela como agenda de anotação. Por quê? Eu trabalho com social media, além de trabalhar como designer. Então, muitas vezes eu vou a reuniões e eu preciso anotar coisas rápidas. Apesar de ter um espaço para vídeos no meu bullet journal, muitas vezes gosto de ter um outro espaço para anotações um pouco mais livres, principalmente quando se tratam de textos, né? Eu gosto de escrever também. Então, às vezes eu tenho ideias sobre textos, começo a anotar e eu vou colocando pontos, enfim. Então, eu gosto de ter esse espaço mais livre para isso, né? Então, uma agenda de anotações para mim faz muito sentido. Eu usei uma da Cícero no ano passado para anotações, uma de craft muito bonitinha. E em 2024 eu usei uma também da Cícero, uma marrom muito bonita, também quadriculada, para essa parte de anotações e fez muito sentido na minha vida, principalmente nesse sentido de realmente ir para reuniões, onde eu conseguia anotar as coisas e depois eu podia voltar lá e conseguir passar tudo isso pro meu bullet journal e tentar me organizar um pouco, né? E, bom, acho que pra finalizar tem mais uma agenda da Cícero também. Só que essa aqui ela é toda preta, muito simplesinha, mas é uma das cadernetas mais comuns da Cícero. Ela é sem pauta e eu escolhi ela para anotações de diário. Por quê? Eu escrevo no meu diário, sempre tive diário, mas eu passei a escrever bastante desde 2020. 2020 foi o ano que eu entrei na terapia. Já tem um tempo que eu saí também. E sempre me ajudou muito a descarregar emoções, a refletir sobre o meu dia. Então é praticamente um journal, né, como a gente chama. Eu comecei a falhar muito nesse sentido de escrever também, à mão principalmente, depois da maternidade, gente. A maternidade, infelizmente, dá uma dificultada na nossa vida. Mas eu gosto de manter esse processo de escrita porque é um momento que a gente tira pra gente, que a gente foca ali realmente no que tá fazendo. Muitas vezes eu não tava com o jornal na mão e eu acabei escrevendo no celular. Então, pra vocês terem noção, eu tenho um monte de coisa anotada no celular que eu ainda tô pra passar a mão desde 2022, né? Então, eu tenho um aplicativo chamado Diário, tá no meu celular. Tem ele tanto para Android quanto para iOS. E eu ia anotando certinho as coisas ali. E eu falei, gente, eu preciso passar isso. Porque todo ano eu compro agenda para fazer.
o journal, mas eu começo a escrever ali no primeiro dia do ano e depois não escrevo mais. Então eu ainda tô com muita coisa pra passar limpo. E esse ano eu me propus a voltar a escrever. E até pros dias que eu não tiver exatamente algo para escrever, né? Não tiver ali um objetivo, como alguma coisa que me deixou um pouco chateada, alguma coisa que me deixou transtornada, que me deixou ansiosa, que me deixou muito feliz, né? Eu tenho essa proposta de olhar um prompt, né? De journal. Deve ter um monte no Pinterest. Eu já olhei lá no Pinterest, tem um monte. Então, olhar um prompt e escrever sobre aquele prompt. Então, vou anotar lá bonitinho o que eu estou escrevendo, né? Sobre o que eu pretendo escrever, qual é a pergunta, e desenvolver isso um pouco. Até porque eu acho que a organização, ela começa do nosso autoconhecimento. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, né, de quais são as nossas rotinas, quais são as nossas manias, como muitas vezes a gente tem manias, né, é inevitável, a gente sempre tem manias. Então, quais são as nossas rotinas, quais são as nossas manias, o que obrigatoriamente me faz bem no meu dia, que eu gosto de fazer. Quando a gente tem essa consciência, né, a gente... Até quais são os nossos hábitos ruins, né? Então, quando a gente consegue ter essa consciência, identificar o que é bom e o que é ruim, a gente consegue moldar melhor a nossa rotina sobre o que a gente quer mudar, o que a gente quer manter. Por exemplo, eu sempre gostei de ler. E de uns tempos pra cá eu não consigo mais fazer isso, então eu percebi que isso alterou muito, muito da minha personalidade. De verdade, isso alterou minha personalidade de uma forma muito, muito específica. Então, eu me propus a voltar a ler, né? Eu comecei agora com livros que eu já tinha lido, principalmente são livros técnicos, não são livros de... livros de fantasia, de literatura mesmo, né? Então, eu não consigo mais me prender a esses livros, então eu resolvi começar devagar. Então, eu já estou numa ressaca literária praticamente há 4 anos, o que é horrível. Mas eu continuo comprando livros, o que é uma coisa que eu também preciso parar de fazer. Bom, mas é isso. Esse é o meu ecossistema de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês me acompanhem mais vezes, que pretendo voltar. E continuar falando um pouco mais sobre organização, sobre esse processo que eu vou viver esse ano, de voltar a me organizar, de voltar para um lugar que eu já estive, que tem sido muito difícil de voltar depois da maternidade. E eu acho que isso dá muito realmente por conta de ser mãe e pelo fato de que a nossa rotina ela muda muito, em detrimento justamente de ter um filho. E é isso. De ter um filho e pelo fato de que filhos mudam a nossa rotina e a gente acaba vivendo muito mais em função deles. Então, eu acho que a minha meta realmente esse ano é me organizar da mesma forma que eu fazia antes, né? Manter essa essência da organização, mas adaptando tudo dentro do meu contexto atual de vida, né? Que envolve meu filho, envolve meu marido e principalmente trazer metas onde eu consiga proporcionar boas experiências pro meu filho, pro meu marido e colocar isso de uma maneira bacana na minha vida, né? E é isso, gente. Obrigada.